a nossa conversa é sobre jejum. Esse é um encontro do grupo Elas com Cristo. Que você seja muito bem-vinda nesse encontro, quem está ao vivo, e nessa reunião, nesse vídeo, quem for participar depois, mas que você seja, nas duas maneiras, extremamente abençoada e tocada por esse assunto. Jejum faz parte de uma disciplina espiritual que muitas vezes a gente vai pensar que isso é algo que já passou, que ficou na história bíblica lá atrás, mas o que a gente quer conversar hoje é que isso é muito mais atual do que a gente imagina. Sim, né? Os profetas do Antigo Testamento, as personalidades bíblicas lá atrás jejuaram, tinha direções específicas do Senhor para jejuar, mas depois Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele também veio, ele também jejuou, e ele ensinou sobre o jejum. Então, o jejum é algo para a gente hoje, né? E o versículo mais, assim, que enfatiza que o jejum é uma disciplina que precisa ser vivida hoje, está em Mateus 6,16, que diz assim, é uma parte do Sermão do Monte, e Jesus vai ensinar a respeito do jejum. E olha que interessante, palavras de Jesus. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Eu quero chamar a atenção nesse momento para a primeira palavra disso. Quando vocês jejuar, ou seja, certamente vocês jejuarão. Porque senão Jesus ia falar assim, se vocês jejuarem, faça isso, isso, aquilo. Mas como veio uma ordem direta, lá no capítulo 6, verso 5, quando orarem, da mesma forma, Jesus vem e fala, quando jejuar. Então, o Senhor, ele tinha uma expectativa, e isso continua hoje, de que nós, quando nós nos dizemos cristãs, seguidoras do nosso Mestre, do nosso Senhor, Jesus espera que nós oremos e jejuemos. Isso está claro, né? Então, o jejum é para hoje, mas eu queria que a gente fizesse uma retrospectiva para a gente saber como o Senhor falou com as pessoas desde o começo da história bíblica acerca do jejum, o que tem relatado, o porquê as pessoas jejuavam. Então, primeiro a gente vai fazer um passeio histórico, digamos assim, rápido, breve, mas é que isso sempre esteve presente na história bíblica, e isso é para a gente hoje. E depois a gente vai vir para o nosso dia de hoje e vamos ver como que o jejum ele se apresentava no Novo Testamento. E aí a gente vai tirar as dúvidas e nós vamos compartilhar a direção do Senhor sobre jejum para o grupo Elas com Cristo em 2026. E isso vai servir como um convite, como um encorajamento para quem sentir tocada no coração, para também participar, para ir desenvolvendo essa vida de jejum, né? Da mesma forma que nós temos uma vida de oração, nós deveríamos ter uma vida jejuada. Não é? Se a gente não ora só esporadicamente, a gente não deveria também fazer jejum esporadicamente. Sim, existem jejuns especiais, que é para uma ocasião, que é justamente o que nós vamos colocar e conversar agora. Mas nós, da mesma forma que nós preparamos a nossa vida em oração, nós precisaríamos ter o hábito de ter uma vida jejuada, ou seja,
colocar isso como uma rotina espiritual, como uma vivência espiritual constantemente. Porque isso é bom para o nosso espírito, isso é bom para o nosso corpo, e isso é bom para a nossa alma. E nós vamos falar sobre isso. E, a princípio, como nós vamos contar um pouco do começo das histórias que a gente tem na Bíblia sobre jejum, quem vai compartilhar isso com a gente é a Gabi. A Gabriela, que faz parte da equipe do Elas com Cristo, é a filha de Deus mais estudiosa de nós 5. Então, ela vai compartilhar um pouquinho, e a Gabi tem um testemunho recente da virada do ano que ela passou em jejum. Quem aqui passou Réveillon e dia 1º do ano jejuando? Quem? Gabriela. Por isso que hoje ela tem autoridade para falar sobre isso, e eu também vou aprender. Gabi, compartilhe um pouquinho o que o Senhor ministrou no seu coração sobre o jejum no Antigo Testamento, quais são as histórias que, assim, são mais encorajadoras para a gente, como você viu o jejum na Bíblia nesse período. Está com você. Tá, ok. Boa noite, meninas, mulheres maravilhosas. Eu sou Gabriela, como a Vanessa comentou, né, filha amada do Pai. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha vivência com o jejum. Admito que a minha vivência, assim, de tanto tempo foi realmente agora nesse início e final de ano. Antes eu estava sendo treinada junto no discipulado, né, que a gente fazia jejuns mais curtos para a gente ir se preparando, né, conforme a gente acreditava que a gente ia crescendo, né, nessa ideia do jejum. O jejum, né, pelo que eu estudei muito, assim, tanto no Antigo quanto no Novo, nós encontramos o jejum. Temos 16 passagens sobre jejum no Antigo Testamento e temos 9 passagens de jejum no Novo Testamento, hoje. Então, o jejum na Bíblia, na verdade, tem diferentes meios da gente fazer esse jejum, mas o real sentido do jejum é o propósito que ele venha a ser feito. Não é tanto pelo modo. No Antigo Testamento, os jejuns eram feitos em formas de arrependimento. Quando eles estavam em luto, eles faziam jejum para buscar o Senhor, para conseguir entender, porque quando a gente está muito triste, a gente às vezes perde a razão. Então, por esse motivo, eles faziam jejuns. A parte de consagração, buscar a Deus, buscar discernimento. No Novo Testamento, é muito usado na parte de definir novos líderes, definir algumas decisões, viagens, se aquela viagem de forma de missão realmente, se aquela missão realmente deve ser feita para aquele caminho, se aquela palavra ela realmente deve ser ministrada naquele momento. Então, o jejum ele é mais utilizado como uma busca de discernimento de Deus. E o jejum, pelo que eu pesquisei, ele é uma forma de oração, mas que a gente faz com o nosso corpo, nos humilhando, nos arrependendo, e realmente focando mais no espírito e não na carne. Então, foi dessa forma que o jejum realmente iniciou. As primeiras passagens que tem de jejum foi com Moisés, quando ele subiu ao monte, né, para pegar os 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias e 40 noites lá com Deus. Deus realmente supriu ele naquele momento. Depois também tem a parte que Samuel conversou com o povo para definir se Saul ia ser o rei. Então, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. E uma parte que é muito bonita que eu vi é a questão do verdadeiro sentido do jejum. O verdadeiro sentido do jejum
nós conseguimos encontrar em Isaías 58, 3, 7, que é onde fala sobre justiça, misericórdia, quebrantamento, amor ao próximo. Então, ali a gente consegue entender realmente o sentido do jejum. Mas muito antes de Isaías, já era feito o jejum. Isaías realmente chegou ao ponto que ele viu que o povo estava apenas parando de comer e estavam sendo hipócritas naquele momento. Então, ele chegou ao ponto de explicar que aquilo, na verdade, deveria ser feito de outra forma. Então, Isaías explica exatamente as nossas dúvidas de, isso é uma barganha, isso é algo que nós temos que fazer ainda ou não temos, e Jesus confirma isso no Novo Testamento, né? Então, as passagens que eu vejo muito, tanto no Novo quanto no Antigo, é buscar realmente essa questão do propósito. Zacarias também, ele fala em 7:5 sobre jejuar com sinceridade a Deus. Então, o quão necessário para nós é a gente entender que não é somente deixar de comer, ou deixar de comer algo que a gente gosta, ou deixar de beber, mas realmente buscar um propósito nisso e separar aquele momento para se arrepender, para entender o que está acontecendo. No Antigo Testamento, para comentar um pouco sobre os jejuns, né, que foram as passagens do Antigo Testamento, jejum de arrependimento que nós encontramos na Bíblia no Antigo Testamento, a gente vê em 1 Samuel 7, 6, versículo 6, Israel jejua e confessa os seus pecados, porque eles estavam. Deus disse que eles trocaram ele, o rei, que seria ele, Deus, por um outro rei, que eles queriam um outro rei. Então, Samuel faz com que eles caiam em arrependimento e compreendam que aquele momento eles precisavam jejuar, eles precisavam entender aonde que eles estavam e o que eles tinham feito com Deus. Neemias 9, do versículo 1 ao 2, o povo jejua e confessa seus pecados e separa as práticas erradas. Eles jejuam e param de praticar algumas coisas. O importante da gente jejuar, né, que eu vejo, é que o jejum, sim, é algo muito mais da nossa carne, muito mais dos nossos desejos, muito mais do que nós, às vezes, praticamos e não agrada a Deus. O jejum é um meio de purificação do nosso espírito. Então, em várias passagens, nós vemos esses arrependimentos buscando essa purificação. Joel 2, do versículo 12 ao 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Foi algo que Deus pediu para que eles fossem fazer. Então, em Jonas 3, do 5 ao 10, o povo de Nínive jejua e Deus os compadece, porque Deus percebe que eles realmente se arrependeram. Foi genuíno, foi sincero. Tem o outro jejum, que é a parte que eu observei de momentos de crise ou de luto, seja crises financeiras ou crises realmente de luto, O né? Gabi, Nós vemos, e aí nessa parte sobre um jejum específico, para um momento específico, eu acho que o que as meninas já ouviram falar, e é mais fácil assim a gente conhecer, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu acho que é o de Esther, né? sim, E o jejum que Esther convocou de 3 dias por conta de uma situação grave que estava colocando a vida do povo dela em risco. Comenta um exato. pouquinho com a gente sobre. O jejum de Esther foi no capítulo 4,
do 16, verso 16, que foi um jejum coletivo antes dela se apresentar para o rei. Então, ela fez um jejum de uma forma coletiva para tomar uma decisão que ela sabia que era vida ou morte, que ela poderia morrer naquele momento. Mas ela preferiu jejuar para tomar essa decisão. E também não foi somente ela, quando o jejum ele é de forma coletiva, Deus também ele compreende a necessidade do povo muitas vezes, né? Pode, mas que tem que ser de uma forma genuína, tanto individual quanto em grupo. E, na verdade, se alguém não está lembrando do contexto da história, foi liberado um decreto de que o povo judeu deveria ser morto, né? E isso chegou aos ouvidos dela. Que era judia e ela tinha sido escolhida como rainha. Daí vem aquele versículo que fala muito ao meu coração, e é um versículo que vocês também precisam guardar no coração de vocês. Quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te chamou e te colocou no lugar onde Ele te colocou, né? Porque foi exatamente isso que Esther viveu. E ela tinha a oportunidade de tocar o coração do rei para cancelar aquele decreto cruel para o povo que era dela. E para que ela se preparasse para esse momento, ela convocou um jejum santo, né? Que seria aí o mais conhecido que ela ficou. Ela e o povo jejuou com ela 3 dias sem comida e sem água, que é o que a gente chama do jejum total, né? Se a gente já for entrar aí nos tipos de jejum. E qual foi o resultado do jejum de Esther? Salvação do povo, que o rei se compadeceu, né, do pedido dela, e salvou realmente o povo e mostrou que ela realmente, né, era uma rainha que ele desejava, enfim, e que chegou à salvação. Então, a gente vê que muitas vezes o jejum, ele nos salva, ele nos direciona, ele nos mostra realmente o que Deus muitas vezes tá querendo que a gente faça, mas a gente tem muitas distrações. Então, no jejum, é muito difícil Deus não falar com a gente, porque a gente está extremamente focado nele. Então, esses jejuns, né, que foi um jejum de crise, né, que Esther fez, foi algo que fez com que ela também ouvisse muito mais do Senhor e que o povo também ouvisse, né, e visse a necessidade de continuar jejuando, de continuar buscando e de acreditar no Senhor de todo o coração. Tem mais um jejum aqui no Antigo Testamento, que também envolve muito essa questão de busca, de direção e ajuda de Deus, que vem de Juízes, no 20, 26, antes até mesmo, né? Israel, o povo inteiro jejua buscando a orientação do Senhor. Em Esdras 8, 21, 23, há um jejum para proteção na viagem. Quando eles vão fazer alguma viagem, também há um jejum para que aquela viagem seja um local de direcionamento, que o povo, quando for chegar no seu destino, eles vão ter um lugar seguro, um local que realmente eles vão conseguir fazer o que é necessário para o povo. Tem também o de Daniel, né? Que Daniel pede a questão de direção. Extremamente conhecido, jejum de Daniel. Quem nunca ouviu falar? No jejum de Daniel, nós temos no 9:3, que Daniel jejua em oração e confissão, né? Ele confessa muitas da questão que ele estava vivendo lá e de tudo que
ele precisava também do Senhor naquele momento, com a questão de todas as práticas negativas que ele estava vivendo no meio e que ele mesmo assim não permitiu que fosse para ele, mas que ele não comesse, que ele não bebesse, que ele tivesse uma vida saudável e também jejuasse para o Senhor naquele momento. Eu vejo que essa questão do jejum de Daniel, ele é um jejum para proteção, para direcionamento, mas ele foi um jejum que simboliza algo que a gente faz no jejum hoje, que era exatamente não se contaminar, era manter uma vida pura diante do Senhor, diante das contaminações que eram oferecidas no palácio do rei, né? E isso se aplica muito na nossa vida hoje também. Quando a gente for fazer assim um apanhado geral do jejum hoje, como se vive, qual é o porquê, o para quê, como, a gente vai ver que tem esse princípio também de se abster de contaminações, né? Exatamente. Daniel 10, do 2 ao 3, tem o jejum parcial, que é em busca de entendimento, né? Que é quando ele come ou bebe, né? O jejum parcial, que também é feito. O Daniel jejua 2 vezes, né? Na parte do livro. E agora vamos para o Novo Testamento. Gente, se Jesus jejuou, por que a gente não precisaria jejuar, né? Como você vê, Exatamente. Gabi? Para você, assim, quando você estuda, que você pesquisou, como que você vê a motivação de Jesus para jejuar? Por que Jesus jejuou? Para iniciar o ministério dele. E para realmente ter força para tudo que ele fez, né? Ele sabia que ele tinha essa condição, ele sabia, mas ele, da mesma forma que eu vejo que muitas de nós precisam, assim, buscar discernimento, ter força espiritual para isso, a gente às vezes é muito atacada espiritualmente e a gente tem muitas batalhas espirituais. E o jejum, da mesma forma que eu fiz, né? Eu fiz para ter entendimento, para ter discernimento de algumas decisões que eu tinha que tomar. E o quão bom foi para mim depois, porque eu realmente me senti sustentada pelo Senhor. Eu realmente entendi que não era o momento para eu reclamar, né? Era o momento de eu focar na palavra, era o momento de eu entender o que que era um pecado, eu entender o que o Senhor desejava para mim, o que que o Senhor deseja para um relacionamento, o que que o Senhor deseja para um ministério. Então, a cada dia do jejum, eu fui estudando, fui conhecendo, fui aprendendo, mas eu não me senti de nenhuma forma, eu estava sozinha, para que todas saibam, eu fiquei sozinha nesse período e em nenhum momento eu me senti sozinha. Em todo momento eu estava cantando louvores, em todo momento eu estava lendo a palavra, ou eu estava vendo algum vídeo de alguém ministrando a palavra. Então, foi um momento realmente separado para ele. Esses 3 dias foram um momento separado para ele. Não é sempre que a gente consegue fazer de uma forma tão realmente focada, mas eu busquei separar esse momento, já que eu estava de férias, né, estava, né, sozinha, busquei ficar sozinha, para que esse momento fosse totalmente dele e que eu tivesse um pouco mais de ouvidos para ele também, porque às vezes, como eu comentei, a gente tem muitas distrações, né? Então facilitou muito, foi muito bom. E Jesus fala sobre jejuar, né? Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o ministério dele. E em nenhum momento fala que ele não tomou, né, alguma água, ou enfim. Fala que, na verdade, ele não comeu durante esse período. Mas
Isso fala tanto em Mateus 4, do 1 ao 2, né, que Jesus jejua 4 dias antes de iniciar o seu ministério, quanto Lucas 4, do 1 ao 12. E também destaca a ação do Espírito Santo naquele momento, né? Eu queria fazer uma. Eu quero ler esse texto bíblico para a gente contextualizar e para a gente já começar a aprender com Jesus sobre isso. Mateus 4, 1, né, dos primeiros capítulos, vai falar assim. Olha que interessante, dos primeiros versículos. Mateus 4, 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Olha só que interessante. Jesus jejuou 40 dias. Jesus foi tentado no corpo, inclusive, porque ele teve fome. E o diabo esperou que ele tivesse fome. Ó, Jesus teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse. Ou seja, Satanás, né, tentou o próprio Senhor quando ele estava numa condição fragilizada, com o corpo dele sentindo fome. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente passa por isso quando a gente jejua. Só que aí a gente aprende com o Senhor o caminho para vencer isso. Porque Jesus teve fome, Jesus estava em jejum, ele foi tentado, tudo isso acontece com a gente quando a gente jejua. Só que aí a gente precisa observar a postura do Senhor diante disso. Para que a gente, como imitadores de Cristo, faça o mesmo. E olha só, olha a petulância do cão. Se você é o filho de Deus, como se ele não soubesse, né? Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se Satanás teve a petulância e a arrogância de falar isso para o filho do Deus vivo, quem dirá para nós que também nos chamamos de filhas do Deus vivo? Vem igual. Quando a gente está jejuando, vai vir, entrega isso, não precisa. Jesus já fez tudo que precisava. Jesus já fez tudo que precisava. Mas como que está a nossa postura? Isso, gente, é vozinha aqui, ó, do bicho. A gente precisa botar para correr como Jesus fez. E como Jesus fez? Jesus não argumentou. Mas será que então, se eu só tomar esse negócio batido, eu quebro o jejum ou eu não quebro o jejum? Eu faço isso ou eu não faço isso? Mas eu estou fazendo jejum bem agora, eu vou entregar agora. Ó, Senhor, eu vou antecipar porque eu tenho um aniversário, porque eu tenho... Jesus não debate com a voz da acusação, do acusador. Jesus simplesmente devolve com a palavra. Porque quando a gente jejua, o que a gente precisa ter consciência que nós não estamos ficando ou não deveríamos ficar sem nos alimentarmos. Jejuar e ficar sem se alimentar de nada é jejum intermitente. Uma estratégia nutricional muito boa para a nossa saúde. Mas o jejum espiritual é substituir o alimento físico pelo alimento espiritual, que é a palavra. Então, no jejum espiritual, a gente come sim. E o que a gente come? O que o Senhor falou aqui. O ser humano, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus estava alimentado espiritualmente, ainda que o corpo dele, físico, tivesse fome. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. E, insistentemente, Satanás retruca. E as 3 vezes, Jesus responde
daquilo que ele estava cheio. Então, se na nossa prática de jejum a gente não comer e não se alimentar da palavra, a gente não vai conseguir responder da maneira correta quando as tentações, quando às vezes a própria armadilha da nossa mente querendo falar que a gente não é capaz. Então, a gente tem que se alimentar, sim, no jejum, do pão da vida. Quando a gente faz essa reflexão, linkando lá com o povo de Israel, quando estava atravessando o deserto, por que Deus mandava uma porção de maná específica para aquele dia? E se eles já juntassem mais, apodrecia. Porque o Senhor estava ensinando sobre a provisão diária, sobre a meditação diária, se a gente trazer para o alimento da palavra de hoje. Não adianta a gente um dia ficar 24 horas lendo a Bíblia, comendo, não praticar nada. É melhor que a gente receba a nossa porção diária e que isso nos nutra para aquele dia. Aquela é a porção para aquele dia. Entende? Então, da mesma forma que o maná era a comida física, era o pão, né? Parecia um pão, tinha sabor do bolo de mel, imagina. Que eles recebiam todo dia, quando a gente jejua, a gente tem que continuar se alimentando do pão da vida. Percebe a diferença? Para que a gente saiba confrontar, se necessário, ou calar a boca do acusador. Não ficar debatendo. Aí a gente para pensar, quando a gente pensa, será que jejum eu não estou barganhando com Deus? Aí vem, às vezes a gente barganha com Deus, mas às vezes a gente tenta negociar com o capeta, abrindo exceções, dando um jeitinho. Né? Então, pode ser pior do que barganhar com Deus ainda por cima, se a gente parar para pensar. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Gabi, e aí o Senhor Jesus foi ensinando, os discípulos que caminharam com ele aprenderam sobre isso. E como continuou na história da igreja lá do primeiro século, em Atos, o que a gente tem de relatos bíblicos daquele povo jejuando? Em Atos, né, Paulo, ele jejuou também 3 dias sem comer nem beber, né, Atos 9:9, também para buscar discernimento, para buscar conhecimento também da palavra, do que o Senhor tinha ministrado no coração dele, para decidir também sobre os líderes, né, da igreja, eles também jejuaram, só vou encontrar aqui qual é, mas também em Atos, aqui, encontrei. Atos 13, do 2 e 3, né, é um jejum de oração antes do envio de missionários, né, para que eles tenham proteção, para que eles consigam ministrar palavras aonde eles forem, em cidades que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus. Atos 14, 23, é o jejum da escolha do presbítero, né, que eles também jejuaram. Atos 27, 9, que é a referência de um jejum de dia de expiação de pecados, mas a gente sabe que quem realmente expia os nossos pecados é Jesus. Então, esses jejuns, na verdade, é somente para a gente se alinhar muito mais ao nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, ficar mais aflorado em nós. E Paulo também ele menciona jejuns, né, como parte da vida dele ministerial. Em Coríntios, 2 Coríntios 6:5 e 11:27. Como a gente pode ver, não tem somente um momento na Bíblia que é feito o jejum. E o jejum ele sempre é alinhado com Deus. É sempre alinhado com o que a gente espera receber ou espera entender em Deus, né?
E como a igreja, né, como Paulo e a igreja e os demais discípulos, né, também jejuavam nessa época. E eles também estavam sempre buscando discernimento de, olha, essa palavra aqui é para isso, mas será que agora é esse tempo realmente? Então, eu vejo o quão importante é a gente estar alinhadas todas em jejum, né? Porque vai vindo e as informações vão vindo de uma forma muito mais leve e muito mais certas de que devem ser passadas. Uhum. Vamos dar uma recapitulada geral antes da gente compartilhar um pouco da experiência da Gabi, compartilhar como foi de fato a experiência dela. Os tipos de jejum, né? Nós temos não vou editar o vídeo, vai com Jesus, fala rápido. Quem está assistindo esse vídeo? Jesus, jejum, Jesus. Fala você que está em casa. Jejum, Jesus, jejum, Jesus. Jejum, Jesus, Jesus, jejum. Olha só, tem os jejuns que são totais, quando é abstinência de comida e água. Tem o jejum, que é um jejum onde a pessoa retira todos os alimentos, mas bebe água. Tem jejuns que a pessoa tira alguns alimentos específicos. Tem jejum que a pessoa faz uma refeição por dia. E aqui, o mais importante não é o tipo de jejum que a pessoa escolhe, é a motivação do porquê ela vai jejuar. Eu queria trazer só para, assim, a nível de conhecimento mesmo, de nomenclatura correta. Quando a gente fala jejum, é a abstinência de comida, é a pessoa ficar sem comer. Quando a gente fala assim, quando a gente tira alguns alimentos específicos, a gente fala, estou fazendo jejum de chocolate. Tudo bem, você está tirando o chocolate, mas por uma entrega. Eu gosto mais de usar, eu estou ofertando os prazeres que eu gosto, de chocolate, de café, de não sei o quê. Então, eu estou entregando, estou ofertando para Deus tais e tais alimentos. Porque jejum é você se abster de renúncia, outra palavra excelente. Eu estou renunciando às coisas que me dão prazer, né? E agora, de coisas, é muito comum também a gente ouvir falar assim, eu estou fazendo jejum de palavras, eu estou fazendo jejum de redes sociais, mas a gente não come em redes sociais. Eu estou fazendo jejum, que eu estou ficando sem fazer isso, sem fazer aquilo. Isso não é jejum, é abstinência. Eu escolho me abster de não estar nas redes sociais. Eu escolho me abster de dar minha opinião. Adoro esse. Né? Vou me abster de dar minha opinião. Então, a gente precisa começar a treinar os nomes corretos. Não que isso muda muito no fim, mas como aqui a gente está em caráter de aprendizado também, é legal a gente olhar para isso e ter atenção para isso. Né? Qual é, hoje, o objetivo do jejum? É nos purificar, nos separar para Deus. Por aquele período específico que a gente define que eu vou abrir um jejum e até eu entregar esse jejum, o que isso simboliza? O que isso significa? Eu estou abrindo mão das minhas necessidades, porque todo mundo concorda que comer é uma necessidade fisiológica. Eu estou abrindo mão das minhas necessidades, eu estou
mortificando a minha carne, e aqui eu quero que vocês entendam por carne, não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma, que é a sede das nossas vontades, né? Porque muitas vezes no jejum a gente não vai sentir fome, a gente vai sentir vontade de comer. E isso não é uma necessidade física, fisiológica, é um desejo da nossa alma. Então, a gente abre mão disso para estar mais sensível à voz do Senhor, uma vez que a gente não vai se entupir de comida, a gente vai se alimentar da palavra, para que a gente esteja mais conectada com Ele, mais sintonizada com Ele, mais sensível à voz do Espírito Santo, que é doce, que é suave, que sussurra muitas vezes. E quando a gente leva esse pensamento para um nível um pouco mais profundo, a gente vai ver que muitas vezes, nessa área específica, e isso é um testemunho da minha vida, a gente pode estar dominada por um pecado. Porque gula é pecado. Por quê? Eu não consigo jejuar, eu não consigo. Eu preciso comer. Isso é o quê? Falta de domínio próprio, que também é uma outra falha. O jejum não é de fato assim, Deus, eu vou jejuar para ajudar o Senhor a resolver a minha vida. Como se Deus precisasse da nossa ajuda. Senhor, eu vou calar minha alma, eu vou aquietar o meu corpo, eu vou tirar os prazeres, eu vou aprender a ter domínio próprio para que eu esteja sob influência da voz do Espírito Santo e não sobre a voz da minha própria mente, da minha própria consciência. E por que eu aprendi que nós deveríamos desejar uma vida jejuada? Porque nós nunca sabemos quando nós precisaremos estar com um nível muito mais profundo de sintonia com Deus. As tempestades da nossa vida, as circunstâncias, elas não avisam que ela vai chegar. Às vezes, o que acontece? Às vezes, eu tenho um prazo para tomar uma decisão. Eu vou abrir um jejum para eu calar a minha própria voz, para eu ficar sensível à direção de Deus. Mas, quando na passagem bíblica tinha aquele demônio, aquela casta, aquele conjunto de demônio apoderando uma pessoa, que os discípulos não conseguiram expulsar, e aí eles perguntam para Jesus, e Jesus fala: existem demônios, existem castas que só saem com oração e jejum, não adiantava só orar. Por quê? Precisava de um nível mais profundo de fé, de autoridade espiritual no nome de Jesus, que a gente recebe poder do Espírito Santo quando a gente se sacrifica, quando a gente mata a nossa vontade e a gente se expõe à direção de Deus, nós somos cobertas por poder e autoridade do nome de Jesus. Então, a gente não tem um aviso prévio de quando eu tenho que estar ou não mais ou menos preparado espiritualmente. Eu precisaria desejar viver uma vida preparada espiritualmente, porque eu nunca sei. Aí já entra em outro assunto, a gente não sabe o dia, a hora. Então, a gente tem que estar buscando constantemente essa preparação, afinar nossa sintonia com Deus. Isso, o jejum deve ser uma prática habitual, a gente precisa ter frequência nisso. Como? Como o Senhor direcionar. E aí, quando eu sinto uma necessidade extra, além da minha vida jejuada, eu faço um propósito específico, como a gente viu vários propósitos específicos. Esther, para ter tomado a decisão de fazer aquele propósito
num momento de crise, convocar todo mundo para jejuar com ela, sem água e sem comida por 3 dias, ela só fez aquilo porque provavelmente ela tinha uma vida jejuada. Vocês concordam? Então, Certamente. o convite para a gente hoje é esse. Se Jesus não faz parâmetro de quando orarem e quando jejuarem, a gente precisaria buscar o jejum e viver o jejum no mesmo nível que a gente ora. E aí, isso é uma chamada para mim. Porque eu certamente oro muito mais do que eu jejuo. Eu também. Entende? E aí vem assim, né? A diferença de jejum e propósito. Que aí entra aquela dúvida: será que eu estou barganhando? Será que eu estou pedindo para Deus fazer isso e aí eu vou fazer isso? É uma troca? Se a gente entender o jejum, Trancou para vocês também? Travou para mim também. Travou. A Vanessa pediu para mim continuar. Então, ok. Só vou mandar aqui para. Então, seguindo a linha de raciocínio da Vanessa, se até Jesus jejuava, né, a gente tem que ter a consciência de que nós, como o corpo de Cristo, como a igreja, nós também devemos jejuar, né? E assim como Esther foi se preparando para chegar num jejum de 3 dias, total, sem água, sem comida, provavelmente todas nós, durante esse ano, durante a nossa caminhada com Cristo, vamos ter que nos preparar para isso também. E seria muito interessante se nós fizéssemos isso todas juntas. Compartilhando um pouco, né, do que eu vivenciei, e assim, falando para vocês, foi a primeira vez que eu fiz um jejum de 3 dias. Eu nem tinha chego a fazer um jejum de 24 horas antes de eu ter feito esse jejum de 3 dias. E foi um jejum que foi realmente difícil, foi realmente. Todo dia eu via um tipo de comida que eu tinha vontade de comer, mas que eu, de novo, retornava para a palavra. Eu retornava para os meus objetivos e o que eu realmente queria com aquilo. E foquei muito também na parte de louvores e não pensar em algo ruim naquele momento. Então, voltou, Vani. Tá fechado o teu. mas pode concluir a sua experiência. Então, eu vejo que sim, eu me preparei durante o ano junto com as gurias, né, com o jejum, me alimentando em certas horas, e certas horas a gente jejuando, a gente jejuava depois todas juntas, né, para a gente participar do discipulado. E o quão importante isso foi no ano passado, né? Porque nós recebemos várias direções ano passado e para esse ano também, com por meio do jejum, né? A Vanessa também fez um jejum no final do ano e também recebeu várias direções para esse ano. Então, o quão importante é a gente entregar os nossos planos também para Jesus. E os nossos planos, eles podem ser entregues também quando a gente jejua, que a gente está realmente fazendo um propósito. Olha, os meus planos são os teus planos. Então, por isso que eu estou aqui jejuando
me entregando e querendo que o Senhor me direcione da forma correta. Então, Esther foi direcionada, todos que a gente pode ver que jejuaram foram direcionados para a forma correta. Então, a gente já sabe que o jejum, ele realmente funciona. E pegando o gancho no testemunho da Gabi, na experiência dela, eu também fiz 3 dias de jejum no final do ano, dia 28, 29 e 30, e só no líquido, na água e no chá, né? E foi muito precioso, porque foi nesse período que o Senhor colocou no meu coração e eu recebi a direção com os temas, com as coisas que era para a gente viver aqui no grupo esse ano. Então, eu precisei silenciar a voz do meu corpo, da minha alma, para estar sensível ao direcionamento do Senhor. E olha que coisa linda, né? O ano passado, quando o grupo começou, eu recebi essa direção de que eu devia jejuar pelo grupo. Então, ao longo do primeiro semestre todinho, eu não me alimentava até entregar a oração do grupo. No momento que eu orava no grupo, eu só ia me alimentar depois. E aí, depois, o Senhor trouxe a direção de chamar as meninas que estavam participando ali da liderança comigo para jejuar também. E nós fizemos um jejum. E eu vejo como muito bonito esse direcionamento que o Senhor deu, porque isso era um sacrifício nosso para que o Senhor nos purificasse primeiro, obviamente, enquanto indivíduo, mas para que Ele direcionasse e nos desse a força para poder orar pelo grupo no coletivo. Então, aquele jejum que a gente fez ao longo do ano passado todo, tinha como objetivo nos capacitar para orar por vocês, por quem já estava no grupo. E aí, quando o Senhor trouxe a palavra para esse ano de aprofundar, de conhecimento e de maturidade espiritual, veio muito clara a direção de que nós, que estamos nos bastidores do grupo, deveríamos continuar jejuando, mês após mês, só que o Senhor estendeu isso como um convite para quem quer iniciar ou para quem já jejuava e perdeu a mão e não entendia e não tem força, porque uma coisa boa do jejum coletivo é o fortalecimento e o encorajamento. Então, quando o Senhor fala assim, jejua no secreto, não é para a gente sair anunciando para todo mundo, né? Tem gente que eu tenho uma pessoa assim que gosta de contar que está jejuando. Gosto de contar, de compartilhar. E aí, todo evento, todo encontro que tem é penoso, sofre. Ai, não posso comer porque eu estou de jejum. É isso que o Senhor não quer da gente. Mas, quando a gente compartilha no grupo, a unidade ali, ele deseja que a gente compartilhe porque uma fortalece a outra. E não tem certo ou errado, não tem competição quem jejua mais. E pegando isso de que é para afinar nossa sintonia com ele, é para deixar a gente mais sensível ao que ele quer falar, sobre a nossa intimidade com ele, é sobre o que ele quer mostrar na palavra. Se a gente for trazer os benefícios físicos do jejum, tem inúmeros, e um deles é clareza mental. Clareza mental. Nos 3 dias que eu fiquei em jejum, eu senti fome quando deu 24 horas. Depois minha fome passou.
até completar as 72 dos 3 dias. Por que passa? Porque a gente se alimenta da palavra, dá vontade de comer, mas fome não dá. Depois das 24 horas, o nosso corpo ele se adapta e dá uma clareza mental. E a gente não fica enfraquecida quando a gente jejua certo, com propósito, com objetivo, se alimentando da palavra. E outra coisa, nós já sabemos o veneno que é entupir o nosso corpo de açúcar, de carboidrato, isso deixa a gente letárgico, é lento o processo de digestão, a gente fica empanturrada às vezes. Isso não é saudável para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, para quem precisa também de um cuidado com a saúde física, o jejum espiritual, junto com a proposta do jejum intermitente, de ficar sem alimento, mas você se alimentar da palavra, é uma estratégia maravilhosa. Para quem não precisa dessa estratégia de saúde, mas é uma pessoa que não tem autocontrole, que é irada, que explode toda hora, que fala tudo que pensa, que não sei o quê, o jejum traz domínio próprio, autocontrole. Eu vou matar essa vontade. Quem está no controle sou eu, não são as minhas vontades. A gente não pode fazer tudo que a gente tem vontade. Não sei vocês, se eu fizesse tudo que eu tenho vontade, eu já tinha sido presa. Então, não pode, a gente tem que aprender a controlar isso, a dominar isso. Entende? Então, o jejum é uma estratégia para a vida. Para a gente ter autodomínio, para a gente ter clareza, para a gente cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso veículo para servir ao Senhor aqui nessa terra, servir a nossa casa, a nossa família, para trabalhar melhor. No período de jejum, como a gente está mais aberta a ouvir Deus, a gente tem experiências sobrenaturais. Toda vez que eu entro num jejum um pouco mais prolongado, eu tenho visões, eu tenho sonho, o Senhor confirma na palavra, porque intencionalmente eu estou buscando isso, e isso é disponível e vai acontecer com todo mundo que se comprometer a viver essa prática. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não tem essa de, é para quem é mais espiritual, para quem não é. Não, o convite é para todos. Então, a gente pode desenvolver isso. Talvez aconteça com muitas que estão ouvindo isso. Mas, às vezes, a gente não tem a sensibilidade para perceber o que está acontecendo. Então, a gente tem que afinar mais em sintonia, estar mais atento. Tá? E o nosso Deus, né, ele é um Deus simples, né? É no simples que ele se mostra, e é no simples que a gente se impressiona que ele realmente fez algo tão detalhista, assim, para nós. E, assim, só compartilhando, né, eu estudei muito a palavra nesses 3 dias, e ele se mostrou de uma forma que eu ficava assim o tempo inteiro, Senhor, não me permita que eu me sinta sozinha, porque eu sei que eu não tô, né? E ele se mostrou de diversas formas para mim durante esse período. Compartilhei até um momento com umas meninas que tinha ido na praia, eu estava orando, enfim, e apareceu um arco-íris em cima da minha cabeça. E foi algo que foi, assim, eu pensava assim, eu só pensei, Senhor, obrigada. Tô vendo que eu tô indo para o caminho certo. E a cada dia ele vai se mostrando, ele vai vendo cuidado, sabe? Tinha também nessa praia que eu tava, só compartilhando mais um pouco, tinham outras casas e tinham pessoas em outras casas, e eles se preocuparam que eu tava sozinha. Eles perguntaram: tu não quer um alimento ou alguma coisa assim? E eu pensava: não, tá tudo bem. Mas a gente vê que tem um cuidado, sabe?
e que ele mostra assim, a qualquer momento, se tu se sentir mal, se acontecer alguma coisa, tu tem com quem contar, tu não tá sozinha. Então, eu assim, compartilho um pouco de que o jejum em grupo, ele é muito melhor, né? Eu compartilhei que eu estava fazendo esse jejum com as meninas, né, que estavam no grupo, e quando eu estava quase caindo, né, quase comendo, eu liguei para Alice, que é, né, minha Dinda também, além de estar no Elas com Cristo, ela também é minha Dinda. E eu liguei para ela desesperada, eu pensei assim, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E veio a filha dela, a Maria Luísa, muito, né, usada por Deus. E ela chegou e falou assim, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e a gente chegou falando sobre a lei, e aí a gente ficou assim, tá, mas tu não sabe quais são as leis do Antigo Testamento? E a gente começou a ler a palavra, e ela lia a palavra, né? Então, aquilo me deu muito mais força, né? Porque eu vi como a gente, às vezes, está em um jejum, pede ajuda, enfim, para as irmãs, para a gente continuar forte, e como as pessoas à nossa volta são usadas também. Então, compartilhar com irmãs que também estão em oração é muito viável. Eu vejo que não é algo que possa trazer alguma maldade, ou enfim. É mais para a gente se manter no propósito, que realmente é conhecer a palavra, se aproximar de Deus. Então, foi muito bom, muito bom. Eu agradeço muito, eu agradeço todos os meninos do grupo, porque eu consegui me manter forte e eu espero que todas nós, durante esse ano, a gente se mantenha forte e unidas, né, em unidade. Sim, e aí o Senhor trouxe uma direção específica sobre jejum para o nosso grupo. Qual é essa direção que ele trouxe? Para que nós começássemos cada mês ofertando um jejum, estando em jejum. As primícias, os primeiros dias do mês. Ao longo desse ano todo, começando em fevereiro, que nós estamos compartilhando como vai funcionar, né, agora em janeiro, alinhando os pontos, tem muita gente chegando, entrando, saindo do grupo, né? A partir de fevereiro até dezembro, o Senhor trouxe uma direção de os 3 primeiros dias do mês, vocês devem jejuar. E aí o vocês devem, a obrigação, veio para mim, Gabriela, que está aqui, Alice, Aline e Mariellen, que estamos à frente do grupo. Aí eu falei, ok, anotei, porque eu estava anotando no meu período de jejum. Estenda o convite para todas as minhas filhas do grupo. Então, o Senhor convidou todas vocês que estão aqui, todas vocês que estão no grupo do WhatsApp, quem vai ver esse vídeo depois pode entrar nesse propósito também, para que a gente avance na questão da maturidade espiritual, para que a gente mergulhe num nível mais profundo, fica o convite para vocês nos acompanharem num jejum os 3 primeiros dias do mês. Como vai ser esse jejum? Como cada uma der conta de fazer. As macacavéias de jejum, que está aqui falando de jejum para vocês, tem a incumbência de fazer o jejum só na água, porque a gente já vive isso. E isso é uma forma de encorajar outras mulheres a serem fortalecidas para fazer. Qual é o convite? Eu vou entregar uma refeição, eu vou fazer uma refeição por dia, eu não vou tomar o café da manhã que eu amo, eu não posso fazer jejum por uma questão de saúde, então eu vou ofertar a Deus nesses 3 dias tais alimentos.
é livre a forma, né? Ninguém, nem Deus obriga a gente a fazer, o Senhor convidou. Então, a forma é livre. A gente pode, inclusive, ir evoluindo na forma. Os primeiros meses eu ofertei uma refeição, depois eu consegui ofertar 2. E a gente vai crescendo na nossa prática do jejum, tá? Outro ponto de direção do Senhor nesses 3 dias para a liderança e estendido o convite para todas. Nos dias que a gente decidir jejuar, com qual objetivo? Afinar a nossa sintonia e a nossa conexão com Deus. Não estar distraída. Vem também o convite para me desligar de tudo aquilo que me distrai. Então, evitar redes sociais, evitar conversa que não acrescenta. Gente, a gente vai seguir a nossa vida normal, a gente vai trabalhar, a gente vai cuidar da casa. Mas, de fato, ter um tempo de entrega, de evitar distrações, para que a gente esteja mais sensível à voz do Espírito Santo. E certamente, dessa postura, desse posicionamento, nós vamos ouvir e vivenciar cada testemunho poderoso, poderoso. Então, de hoje até o dia 1º de fevereiro, que nós vamos, de fato, começar a viver o jejum comunidade no grupo, eu queria que vocês aproveitassem para orar sobre isso. Pai, isso é para mim também nesse tempo? Eu preciso? Eu posso? O Senhor deseja que eu aprenda sobre isso, que eu faça sobre isso? Como o Senhor deseja? Para que a gente tenha uma vida jejuada ao longo do ano. Para quando tiver alguma situação desafiadora na nossa vida, algo que a gente precisa de fato, de uma busca, de uma entrega, a gente já está preparada para intensificar um pedido com o Senhor. Entende? Então, esse é o nosso convite. Essa é a direção. E a gente continua compartilhando as dúvidas, as experiências, os assuntos, os temas. Até domingo no grupo a gente vai estar falando sobre jejum, sobre os tipos, como fazer, o que o Senhor deseja, qual é o jejum que agrada a Deus. E tudo isso a gente vai continuar falando sobre a forma prática. Quais as estratégias para ajudar, para a gente não ficar com tontura, para a gente não passar mal. Tudo isso também tem estratégia. E nós vamos continuar conversando isso no nosso grupo, certo? Eu queria que a Gabi orasse, encerrando esse momento, para que essa palavra fixe no nosso coração e a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Então, vamos nos acalmando para a gente conversar com o Pai. Então, Pai querido, te agradeço, Pai, por esse dia, por estarmos na Tua presença, Pai, por todo o direcionamento que o Senhor tenha nos dado, por conta do jejum, por tudo que nós já vivenciamos, pelos conhecimentos compartilhados, pela Tua palavra, Pai, que ela é viva, eficiente e eficaz na nossa vida, que nós, que sempre possamos sempre tirar dúvidas, buscando na Tua palavra, buscando o Teu discernimento, o Teu Espírito Santo, Pai, que seja algo muito agradável a Ti, esse jejum, enquanto nós fizermos até o fim da nossa vida, e que, assim como Ana, nós vamos buscar estar em oração, em jejum, porque isso é o que te agrada, é o que faz com que os nossos ouvidos estejam mais alinhados à voz do Senhor, ao Espírito Santo, e que, em nome de Jesus, tenhamos muitos testemunhos, muitas graças e muitas bênçãos nesse ano, por conta do nosso jejum em grupo, e que mais e mais mulheres possam vivenciar
e estar presentes e receber essa bênção do Senhor, que é esse conhecimento sobre jejum, Pai. E te agradeço por esse canal, por estar trazendo mais e mais pessoas, por trazer luz à tua palavra, Pai, e que nós, filhas de Cristo, continuamos aprendendo e te buscando e sendo guiadas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém.